De novo, Shabbat Shalom aos irmãos. Não sei se os irmãos sabem, mas Shabbat significa descanso. A palavra Shabbat significa descanso. Nós estamos cultuando agora as sextas-feiras com o intuito de oferecer para Deus as primeiras horas do Shabbat. Porque para Deus o calendário, a mudança de horário não é a meia-noite como é para nós. Deus não vê, por exemplo, a sexta até meia-noite, sábado até meia-noite, domingo até meia-noite. Se você for olhar no calendário de Deus, quando Deus criou as coisas, a palavra fala que houve tarde e manhã. E findou-se o dia. Houve tarde e manhã. Findou-se o dia. Você já percebeu isso? Não tem noite. Então, para Deus, a viração de um dia para o outro é no pôr do sol. Então, a madrugada, nos conselhos de Deus, no calendário espiritual de Deus que Ele deu a Israel, é a partir das 18. Geralmente, que é a hora que o pôr do sol se acontece. Às vezes um pouquinho antes, às vezes um pouco depois. Mas é só para você saber que é no pôr do sol. Então, hoje já é sábado, já é o Shabat. E no Shabat, Deus desce para ter comunhão com o seu povo. Por isso Ele manda descansar. Ele manda a gente, ter um tempo separado do serviço. Então, nós estamos caminhando para isso, nós estamos numa transição. Então, a ideia é mostrar para vocês a importância do Shabat. Porque não é importante eu, por exemplo, alguém ensinar e você, agora eu vou pegar e vou fazer. Isso você precisa entender aqui. Se aqui dentro, para você, ainda não é claro, ainda não é algo voluntário, vá com calma. Não queira, forçar a barra. Seja sábio. Tudo Deus vai convergir à medida em que Ele for te mostrando, a luz for entrando em você, que o propósito é aqui, a luz. Não é pegar e fazer somente. É bom você pegar e fazer, mas é melhor quando isso entra e você faz com clareza e voluntariedade. Então eu estou abrindo para vocês o motivo dos nossos cultos agora começarem nas sextas-feiras. Então nós estamos oferecendo para Deus. Isso é uma oferta. É o seu tempo, é a sua prioridade. Então por esse mistério, por mais que de repente nós não saibamos ainda como, ou não possamos, talvez 100% de nós, estar alinhado com o que Deus espera do Shabat, esse já é um ótimo começo. Você já começou a dar para Deus um indicativo de que você quer mudar. Então o seu coração mostra para Deus nessa atitude que há ainda algo em você clamando por uma mudança. Mesmo que dentro de você talvez fala, não estou nem aí para isso. Então, Deus ele sabe o que tem e Ele quer salvar a sua vida e a minha, porque tem gente que às vezes nós não queremos, mas elas querem que nós sejamos salvos. Então, por causa de Deus salva uma família. Então, a ideia dos mandamentos do Eterno não é gerar condenação. Quem condena é Moisés, Jesus fala. Agora, Ele veio para salvar. Então, enquanto eu não entender que os mandamentos não são para minha condenação, mas para minha salvação, eu não compreendi a clareza do Senhor. O Senhor quer me dar luz, Ele quer me dar compreensão. Então, tudo em mim, que quando escuta essa palavra, se levanta contrariamente, com argumentos, com fatos, com motivos, para provar para Deus que eu não deveria fazer o que Ele manda, porque eu tenho maus testemunhos, isso é onde o diabo me rouba. Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele não precisa prejudicar a sua vida lá fora, porque o roubo dele não é lá fora. Lá fora é só uma expressão do que tem dentro da cabeça, do que tem dentro do coração. Então todos os atos que as pessoas fazem mostram algo nelas que o Senhor quer corrigir, mostram algo nelas que demonstram a paternidade delas. Ou seja, quem é o pai delas? Então, por que é importante eu começar a compreender os mandamentos do Senhor? Porque Deus, Ele é Espírito, é ou não é? Jesus falou, João capítulo 4, 23, 24. Deus é Espírito, importa que seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura. Então veja, por que é em Espírito e em verdade? Por que Espírito? Porque Espírito é adorado somente por outro Espírito. Então um homem carnal que não nasce de novo, ele não pode adorar a Deus. Não tem jeito. Porque ele não tem a natureza correspondente a de Deus. Em Hebreus capítulo 13, fala que Deus é o Pai dos Espíritos, ou Pai espiritual, depende da sua tradução. Então, o que isso mostra para mim e para você? Que Deus, Ele tem afinidade, Ele tem comunhão com a nova natureza que Ele nos deu.
E essa nova natureza, por ser semelhante à natureza dele, por ter um poder recriador dentro do homem, por isso a palavra regeneração, ou a palavra, nós somos recriados em Cristo. Quem já ouviu isso? Nós somos recriados, nós somos regenerados. O que é isso? O que é gerar? Do nada, você faz, gera alguma coisa. Agora, o regenerar é você pegar o que já existe e restaurar aquilo. Então, o que é que aconteceu comigo e com você? Por causa de Adão e Eva, nós herdamos o pecado. O pecado não é um mau hábito, o pecado é uma natureza. Na condição de repetição é natureza. Então veja, a palavra de Deus define pecado como transgressão da lei, 1 João 3, verso 4. Porém, Paulo chega a dizer em Romanos capítulo 7, lá no verso 20, que desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? O corpo dessa morte é um corpo que traz o quê? Que refere-se ao quê? O salário do pecado é o quê? Então veja, que corpo é esse que é corpo de morte? É um corpo pecaminoso, é um corpo fundamentado, instruído num sistema de crença. O que é sistema de crença? É a forma como você enxerga tudo na sua vida. Existem duas formas. Existe a forma pecaminosa, que é a forma da incredulidade, a forma do diabo, onde ele monitora, rege, e existe a forma de Deus, que é a da mente renovada e que só passa por esse filtro. Tudo, na minha mente e na sua, que concorda com essa palavra, foi Deus quem semeou. Tudo que discorda é da parte do diabo, está debaixo do terreno dele. Então ali é ele que está influenciando, por mais que muitas vezes você pense que é você. 1 João capítulo 5, no verso 19, diz assim que o mundo jaz no maligno. Paulo chega a falar também em 2 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 6, fala assim que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Veja que incrédulo não é descrente. Incrédulo e descrente são coisas diferentes. O que é o incrédulo? É o de dentro da igreja que anda segundo a carne. Ele nasceu de novo, ele está lá, mas ele não obedece a Deus, ele vive do jeito dele. O negócio dele é fazer o que ele pensa. Ele é ainda escravo do pecado, mas já nasceu de novo, ou então está interessado nas coisas de Deus. É alguém que gosta das coisas de Deus, mas de fato é como se houvesse diferença entre um discípulo de Jesus e um simpatizante. O simpatizante, ele vai atrás, ele gosta, ele até ajuda, mas não toca nas coisas que ele ama, porque se tocar, aí ele recua. Esse é o incrédulo, ele não aceita. Ele dá limite para Deus. Então, às vezes, Deus pede para ele algo difícil. Perdoa seu marido, a sua esposa, faz uma oferta, faz uma caridade, ama o seu inimigo. Esses pedidos parecem difíceis demais para nós. Por quê? Porque nós temos um tribunal na nossa mente chamado o quê? Carne, pecado. É composto de quê? Antilei, transgressões da lei. Então, tudo que Deus pensa, eu não penso, e em cima do que Deus não pensa, eu julgo. Então, para mim, todo mundo é digno de morte, só eu não. Todo mundo tem pecado, eu não tenho falta. Geralmente, nós projetamos para as pessoas aquilo que nós carregamos. Agora, por que Deus não vem condenar o mundo, vem salvá-lo? Porque Ele é amor. A intenção de Deus não é condenar nem prejudicar ninguém. Ele não criou o homem para ir para o inferno. Ele não criou o homem para ser prejudicado e nem para viver a vida de miséria que vive hoje a maioria. E lembrando que miséria pode ser riqueza também. Está cheio de rico aí, frustrado, sem família, sem paz, sem saúde às vezes. Porque para Deus a riqueza não é o dinheiro. Para Deus a riqueza é a sua shalom, é a sua plenitude. É você ter de sobra vida interior para poder saber viver inabalável na abundância e na escassez. O que você tem ou deixa de ter não altera o seu caráter. Isso para Deus é prosperidade. É ser. Então, muitos de nós ainda estão refém de algumas coisas. Aí nós podemos dizer, é muito fácil falar, porque a vida de um é assim, a vida de outro é assado, olha o fulano, olha o ciclano, olha o beltrano. É fácil a gente falar isso. Então, o que a gente faz com esse argumento? A gente nega a palavra de Deus. Porque Deus nivelou todos debaixo do pecado. Para Deus não é quem tem muito, ou quem tem menos, ou quem não tem nada, que é diferente. Para Deus todos são pecadores e dependem da sua graça, do conhecimento da sua glória. Então, 2 Coríntios capítulo 4, lá no verso 6, fala que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Os de fora já estão perdidos, mas os de dentro, não, eles estão cegos, eles estão cobertos. Abre comigo aí,
2 Coríntios capítulo 4, deixa eu mostrar para vocês o texto. A carta de Coríntios, né, a segunda carta aos Coríntios, Paulo está contando de como Deus usa a tribulação para gerar consolação, para gerar revelação da palavra e antídoto para a sua igreja. Mas aí Paulo chega e fala aí, 2 Coríntios capítulo 4, lá no verso 6, olha só, 3, perdão. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, para aqui um pouquinho. Quando você vê que o evangelho está encoberto para quem? Para os que se perdem. Então, lembrando, o que é descrente? São os de fora. Quem é o incrédulo? É o de dentro que não bota fé, que não acredita, que está só interessado em si. Esse é o incrédulo. E por causa da sua incredulidade, saúde, Caio. Por causa da sua incredulidade, ele acaba que não desfruta da vida. Deus tem promessas para ele. Aí ele se condena, ele se culpa, ou ele projeta a sua culpa e a sua condenação na vida dos outros, como se os outros fossem responsáveis pela sua saúde emocional, pelo seu bem-estar, pelo avanço ou retrocesso da sua vida. Então, eu vou ler mais uma vez o verso 4. Nos quais o Deus deste século, com D minúsculo, cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, presta atenção. A glória de Cristo, qual é a imagem de Deus? Para você entender o que Paulo está falando, você tem que saber o que ele está falando antes. 2 Coríntios 3, volta só um pouquinho. Lá no versículo 15, olha que coisa interessante. Mas até hoje, quando é lido Moisés, ou seja, a Torá, a lei, o véu está posto sobre aonde? O coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é tirado. Então, olha só que coisa interessante. O que é que impede as pessoas de verem? É o véu. Mas quando que o véu sai? Quando há conversão. Então, veja. Eu vou falar. Então veja, cada dificuldade que eu tenho mostra no meu coração algo que está coberto com um véu. Agora eu vou te ensinar uma coisa. Você sabe do que é composto esse véu? O que é esse véu? Porque não é só um pano que alguém coloca assim e você não enxerga. Esse véu vem de uma ferida coberta e mal resolvida. Satanás, ele usa feridas para construir no seu coração lugares de entendimento, de sensibilidade. Eu vou repetir. Satanás usa feridas para construir no seu coração áreas de entendimento e de sensibilidade. Então, por exemplo, Jesus fala em Mateus 24 que nos últimos dias viriam... segura aí onde você está e vai em Mateus 24, lá quando Jesus está falando as palavras da sua vinda, né, do seu retorno nos últimos dias. Olha só o versículo, deixa eu ver aqui. Verso 9, a 24, 9, 10 e 11. Estão comigo? Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. A palavra escandalizar aqui no grego, ela é uma metáfora para ofensa. Então olha que coisa interessante, a palavra escandalizo. Eu vou ler para vocês traduzindo a palavra escandalizar por ofensa. Olha que interessante. Nesse tempo, muitos hão de se ofender, trair e odiar uns aos outros, e levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Então olha que coisa interessante. Depois das pessoas serem feridas, os falsos profetas se aproveitam das feridas para quê? Jogar sobre elas o seu próprio evangelho. Então você vê que não levantam-se falsos profetas antes de lidar com pessoas feridas. Os falsos profetas, Jeremias fala, que fala assim, ai daqueles que não sabem lidar com as feridas do meu povo. Dizem paz, paz, quando não há paz. Eles cuidam disso superficialmente, Isaías fala também. Então a questão é que eles não tratam as feridas. A questão é que eles não chegam e falam, você tem que se resolver, você tem que corrigir, você tem que largar de se deixar levar pelas suas emoções.
Porque a pessoa, ela dá arma para o diabo a partir de qualquer hábito que ela toma em cima da ferida. Então o que acontece? A ferida torna-se um motivo para os atos dela. Então tudo que ela faz é por causa de uma ferida. Então o que ela faz? Cada ato que ela toma, por exemplo, com relação a relacionamento, ela vai construir ali uma coisa que ela não quer construir. Ela queria que fosse diferente, mas porque ela se move pela ferida, ela vai construir uma coisa que vai resultar para ela no oposto que ela desejou. Ela fala, por isso que eu não consigo. E vai continuar jogando culpa, porque não se resolve com Deus, com a pessoa, com quem for. Então, eu encontro o quê? Nesse ambiente de incredulidade, porque o Deus desse século me cegou. Eu encontro projeções. Eu jogo para as pessoas uma responsabilidade que é minha de me curar. Ninguém é o meu médico, a não ser o Senhor. Eu não sei se vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui. Então, por que eu acho, o Lin isso, a Ingrid aquilo, o Betão, não sei o quê. Por que isso pode acontecer comigo? Porque o meu coração tem algo que depende deles. Então isso significa que eles têm um pedaço de mim com eles. Eu não sou íntegro, eu sou fracionado, porque eu dependo da atitude de A, B ou C para ser satisfeito. Eu dependo do reconhecimento de A, B ou C para ser satisfeito. Então é sinal de que por causa das minhas feridas, eu vou projetando coisas nas pessoas. E qual é a grandeza da ferida? Quanto maior a expectativa, maior a ferida. Então você fala assim, poxa, eu acredito que vai ser assim. Quando isso não dá, a sua frustração ela é proporcional ao tamanho da expectativa que você tinha. Então, não é errado você ter expectativa. O errado é você se fundamentar nela para poder, de alguma forma, gerir as suas emoções. O fulano vai fazer? Beleza, ele está fazendo, eu estou vendo isso. Fulano não está fazendo? Aí você se abala. Por quê? Porque não está em Cristo o seu coração, em Cristo que eu digo, na mão dele. Não quer dizer que você não esteja em Cristo, às vezes você só está cego. Porque o diabo ainda não abriu para você. Mas como é que eu vou resolver isso, pastor? Você vai se resolver com o seu irmão. Por isso que Jesus fala, quando você for trazer no altar a sua oferta, vá primeiro reconcilia-te com o teu irmão. E aí ele fala o quê? Para que o teu acusador, o teu inimigo, você lembra lá em Mateus 5? Fala assim, para que você não entre em contenda com o teu inimigo te entregue ao juiz, e o juiz te entregue a não sei quem lá, e você tem que pagar até o último centavo. Mateus capítulo 5, depois você olha lá, a partir do verso... acho que 22, mais ou menos. Ali é um contexto de tribunal. Jesus fala assim, aquele que se irá contra o teu irmão pode é digno de inferno de fogo. Quem chamar o seu irmão de tolo, vocês lembram dessa passagem? Mateus capítulo 5? Se você falar que o seu irmão é tolo, você pode ir para o inferno. Por causa disso aí. Aí tem gente que tolo aí é elogio, né? Alguém, né? Você vai falar para a pessoa lá, quanto você já não matou hoje? Pensa. Pensa se Deus fosse, de alguma forma, julgar em cima só do que você já pensou hoje. Então, isso vale para cá e vale para aí. Hoje eu não matei ninguém. Mas eu estou dizendo que nós somos o quê? Propensos a desejar o mal para as pessoas. E às vezes nós escondemos isso. Nós queremos passar uma imagem com o que falamos e fazemos. Mas aqui dentro, quando o fogo pega, aí aparece o que tem aí dentro. O que é o fogo? É a adversidade ou a expectativa contrariada. Você quer ver quem é seu amigo? Fala não para a pessoa. Falando, não, faz favor para mim. Não vou fazer. Aí pronto. Ali você vai descobrir o que tem. Se a pessoa for sua amiga, ela for alguém para andar com você, ela vai entender o seu não, vai te respeitar. Porque você é mais importante do que você faz para ela. Então, onde tem respeito, onde tem o quê? Comunhão, onde a transparência, Deus habita na luz. Se eu guardar para mim todas as minhas ofensas e não resolver com as pessoas, eu gero divisão. Aquela parte da minha vida onde eu me guardo está nas mãos do diabo. Por que você acha que Deus falou para Elias confessar o que ele tinha? Deus sabe tudo que tem. Tudo que a pessoa passa, Deus sabe. Mas falou, Elias, o que você tem? O que você está fazendo aqui? Aí fez Elias falar. Por quê? Porque quando você confessa, você põe para fora. E o pôr para fora não é desabafo, é você abrir uma porta. Quando você fala, você abre uma porta. O que é a porta para Jesus? Jesus é a palavra, não é? E ele também não disse que é a porta? Então ele ensina um princípio, que toda porta é uma palavra. Ou o contrário, toda palavra é uma porta.
Então, cada vez que eu falo, se eu não confesso um pecado, falo, Grazi, eu roubei você, eu enganei você, eu traí você. Se eu não confessar isso, não adianta. Deus não vai entrar para me ajudar. Por quê? Porque há um pecado que faz separação entre mim e Deus fala que a lição básica da pré-escola do reino é o quê? Perdoar assim como nós perdoamos, né? Até quando você era católico, você já orou, né? Perdoa nossas dívidas, né? Nossas ofensas, assim como eu perdoo. Não é assim que você já orou? Então você é um hipócrita. Porque essa é a lição básica do reino. Ninguém deveria falar de perdão. Por quê? Porque seria óbvio. Tem que ser óbvio isso aí. Aí tem gente que fica escandalizado. Nossa, fulano perdoou quem matou o filho. Fulano perdoou quem fez isso. É só você ver a paternidade dele. Quem é o pai dele? Se for Deus, ele perdoa. Se não for, não é. Simples assim. Porque a questão da oração é o quê? Pai nosso. Perdoa assim como. Então ali mostra o pai. Quem é o meu pai? Quem me instrui? Quem é que rege a minha conduta? Então eu sou digno do meu pai ou eu sou digno do outro pai? Então eu preciso fazer uma autoavaliação e não avaliar os outros. Para avaliar os outros, nós temos Satanás para nos ajudar. Você merece coisa melhor, você é isso, você é aquilo, sai fora, por que você vai sofrer? Sai fora disso aí. Aí Deus chega e fala o que para você? Pega a sua cruz e siga. O que é pegar a cruz? Eu já repeti isso aqui algumas vezes e vou continuar falando, porque isso tem que estar na nossa cabeça. A cruz não é uma vida de sofrimento. Deus não quer que você vive sofrendo. Você, meu Deus, vou viver na pobreza porque o outro tem que... Não é isso não tem nada a ver com isso. O sofrimento da cruz é quando a sua vontade ficar entre o propósito e Deus. Então, por exemplo, Deus tem um objetivo para você lá, só que a sua vontade não é fazer aquilo. É ali que você tem que pegar a sua cruz. O que é isso? Você vai renunciar a si mesmo, você vai fazer contrariado, porque você sabe que a vontade de Deus é maior do que a tua. Essa é a vontade perfeita de Deus. A boa e agradável não precisa falar, mas a perfeita é essa. É quando a sua é sacrificada por causa dele. Isso é cruz. Se a gente falar, minha cruz é meu marido, minha cruz é meu filho, minha cruz é fulano. Não tem nada a ver. A sua cruz é a sua responsabilidade pelo seu propósito. Você tem que cumprir um propósito. Você é casado, então você tem uma família para cuidar. Você tem filho, já que tem filho, então você tem uma filha, um filho. Você tem que responder lá dentro. Você tem que ser o sacerdote lá dentro. Você é a esposa. O seu papel é edificar a sua casa. Mas eu não sabia. Então agora você está começando a aprender. Você vai recorrer para as escrituras para ver o que Deus quer. E Deus não vai te cobrar de você o que você não sabe. Te cobrar de você é boa, né? Deus não vai cobrar de você o que você não sabe. Então, o que acontece? Deus, Ele quer me ensinar a viver uma vida plena. E a vida plena não é abundância fora, é transbordar interior. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de águas vivas. E são esses rios de águas vivas que vão restaurar sua terra. Você é a terra onde Deus semeia a palavra. A terra que você quer ver é a terra que vai sair de você. Por que sair de você? Porque você só vai fazer o que você tem aqui. Então, se Deus não falar com você, você não faz o bem para você, você faz o mal achando que faz o bem. Você está escravo da sua vontade, das suas emoções e das suas feridas, e não da liberdade em Cristo. E agora eu posso voltar para o texto de 2 Coríntios, capítulo 3. Então, quem é escravo da vontade, das emoções, esse pensa que é livre, mas não é. A hora que a emoção aperta, ele não aguenta. Tá, pode cair, também não tem problema não. 2 Coríntios 3, verso 16. Quando, porém, algum deles se converte, o véu lhe é retirado. Olha que interessante. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali é liberdade. Que liberdade é essa? É a liberdade de não ser escravo das vontades, dos medos, dos desejos, das coisas que Deus não semeou. Porque o Espírito está ali, Ele livrou você por dentro de toda e qualquer escravidão que você possa ter dentro de si. Não é a liberdade de usar a roupa que você quer, de dançar como é que você quer na igreja, isso aqui não tem nada a ver com isso. O contexto aqui é conversão e lei, são alianças, a da letra e a do Espírito. Não tem nada a ver com liberdade de fazer o que quer. Texto fora de contexto é pretexto. Não estou dizendo que dança é ruim. Muito pelo contrário, tem respaldo bíblico para isso. Mas eu estou dizendo que isso não é argumento para poder fazer qualquer coisa para Deus. Então vamos lá, olha o 18. E, olha só, conectando um fato no outro, todos nós com o rosto desvendado. O que é isso? O que é rosto desvendado? O verso 16 explica.
Quando algum deles se converte, o véu lhe é tirado. Então veja, o que é o véu tirado? O rosto desvendado é conversão. Então olha só, quando a pessoa se converte ao Senhor, quando ela nasce de novo, para ser claro, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então olha só, as pessoas falam assim, Deus, eu quero ver sua glória, mostra a sua glória. Aí pensa que a glória de Deus quando vem a pessoa cai, isso e aquilo e acontece. A glória de Deus é para isso. Mas essa glória aqui, que é que transforma, não é a que te derruba, é a que te faz ver quem você é. A glória de Deus, que vai mudar a sua vida, não é a que te derruba, é a que faz você ver quem você é. Todos nós convertidos ao Senhor, contemplando como por espelho, é assim, ó, o espelho está aqui. A Grazi pecou contra mim, deixa eu ver uma coisa. Nossa, eu realmente estou fraco nessa área, vou ter que me corrigir. Porque eu não tenho que mudar a Grazi, eu tenho que mudar a mim mesmo. E a minha mudança vai influenciar a Grazi a mudar. Então o que é a cruz? É a minha responsabilidade. Ó, quero mudar meu marido, quero mudar minha esposa, quero mudar meu filho. Como eu vou fazer? Vou mudar a mim mesmo. Porque isso mostra que eu estou contemplando a glória. Agora, se eu estou culpando A, B ou C, eu não estou vendo glória de ninguém, estou vendo glória de homem. A glória de homem é projeção de culpa. E o diabo concorda com isso, ele vai reforçar o seu argumento. Aí que nem você fala assim, não, fulano é bobo. Aí o diabo chega e fala, não, é bobo e ainda é tonto. Fala duas vezes ainda. Isso é mesmo, é bobo e tonto. Aí você está a fim de vingar você mesmo. E a palavra fala assim, eu sou o Senhor e a mim pertence a vingança. Então olha que coisa desequilibrada que há, o conflito que há entre a verdade de Deus e a verdade das minhas emoções e das minhas feridas. Por isso que a palavra em Isaías 53 fala assim que pelas suas pisaduras fomos sarados. Só que como é que eu vou saber que eu fui sarado? A cura, ela é completa, não é só de saúde não, é de alma. Você não vai poder dar para ninguém o que você não tem. Uma pessoa ferida fere, uma pessoa ofendida ofende, uma pessoa mentirosa mente, agora uma pessoa curada cura, uma pessoa amada ama. Né? Quem que já não disse isso no emprego, né? Fulano é uma amada, fulano não sei o quê. Por quê? É uma base parecida. Então cada um dá o que tem. Então não adianta nós criarmos expectativas, porque nas expectativas, quando Jesus fala assim, ó, que a gente deve fazer o bem sem esperar nada em troca, não é que eu não devo esperar nada das pessoas, ele está me prevenindo de ser ofendido, porque ele sabe do princípio da ofensa. Se você cria expectativa, aquilo não volta, você se ofende e dá o quê? Dá lugar para o diabo. O diabo entra na ofensa, ele só vai acessar a sua vida pela ofensa, e a ofensa vem por uma expectativa não suprida. Presta atenção para você ver. Você espera algo, a pessoa não faz, aquilo abre seu coração e sai tudo aquilo que você não queria que saísse. Mas por que sai? É porque tem dentro. Jesus fala, a boca fala do que está cheio o coração. Então não adianta falar, eu falei, mas... Não, falou, está falado, acabou. Aí o que você pode fazer? Se arrepender e pedir perdão. Mas remover o que você causou não dá mais. Então o que eu plantar, eu colho. Eu posso escolher o que eu planto, mas não o que eu vou colher. O que eu vou colher é o que eu plantei, não tem conversa. E olha que interessante, Deus, ele é um multiplicador. O diabo é um ladrão. Tudo que você não dá para Deus, você dá para o diabo. Você fala assim, não vou trazer meu dízimo. O que acontece? Outra coisa acontece e o dinheiro vai embora. Não vou trazer minha oferta. Outra coisa acontece e o dinheiro sai. Você não poupa. Eu estou falando porque é princípio de proteção. A lei de Deus é proteção. A Torá do Senhor é proteção. Por isso que Jó foi reconhecido como íntegro e o diabo falou assim, também o Senhor coloca uma cerca em volta dele, não deixa mexer em nada. Porque ainda que Jó não conhecesse a Torá, os mandamentos, porque Deus ainda não havia revelado, a Torá já existia. A palavra de Salmo 119, 89 fala assim, para sempre, ó Deus, estabeleceste nos céus a tua palavra. Então, a lei de Deus sempre existiu porque ela é que regula o cosmos. Aí Deus decidiu ensinar isso ao homem, porque o homem precisa ter domínio. Deus chamou o homem para ter domínio. E como é que o homem vai ter domínio sobre a natureza se ele não sabe como ela funciona? Deus organizou ela de tal forma que Deus tem que organizar da mesma forma os seus pensamentos. Tem que haver uma unidade entre a natureza e o ser humano e o eterno que a criou. Então, se Deus não estabelecer na minha mente e na sua mente de Cristo, eu não vou dominar, eu vou ser dominado pelas circunstâncias. Então, elas
mostram uma imagem negativa, eu vou lá e cedo, fico com medo, fico com receio, acho que vou perder, acho que vou morrer, acho que não vai dar certo, já me abate completamente, porque para mim é o que ela está mostrando que é verdade. E existem duas realidades. Existe a da carne e a do espírito. A do espírito não nega da carne, mas a do espírito vê além da carne. Então, por exemplo, Deus, quando olha para Lázaro que tinha morrido, Jesus falou assim que Lázaro tinha morrido? Não. Não, Lázaro dorme. Mas todo mundo até ria dele. Não, tá dormindo, né? Coitado desse aí. Ainda fala que é Jesus. Coitado desse. Sabe de nada. O que Jesus fez com esse povo? Falou, rapa fora todo mundo aqui. Entra só você, você e você. Lembra dessa história? Não entrou todo mundo para curar Lázaro. Aliás, para curar Lázaro não. Não, apesar que no lance de Lázaro não era muito... Estou falando da menina. Mudei o exemplo. Quando... Lembra a menina que morreu, que fazia tempo, que o pai chamou lá, para ir lá, e todo mundo falou, a menina morreu? Não, a menina dorme. Ele falou, e todo mundo na casa riu dele. Você lembra da história da menina? Ele falou, Talita cumi, e a menina levantou. Então, nesse momento do quarto, ele não chamou todo mundo para entrar, ele chamou só Pedro, Tiago e João. Falou, entra aí comigo, e os pais da menina. E a hora que ele falou, a menina levantou. Mas não levantou porque ele fez um milagre ali na hora, só falou, aconteceu, graças a Deus. Levantou porque ele já acreditava e já via a menina revivida. Por quê? Porque ele é o autor da vida. Então o que eu vejo, a hora que eu falo, eu gero para a minha vida. Então a questão é ver aqui, o problema está acontecendo? Está acontecendo, mas o que você está vendo aqui que te norteia? É o problema ou é a verdade? Por que verdade? Porque a palavra de Deus é verdade. Ou Jesus está errado? Jesus não está errado. Santifica-os na verdade, ou seja, separa-os na realidade da verdade. A tua palavra é a verdade. No Salmo 119, no verso 42, não precisa abrir não, deixa eu ler aqui para vocês, que esse aqui eu ainda não gravei direito. Salmo 119, verso 142, ele fala assim, a tua justiça é justiça eterna e a tua lei é a própria verdade. Então, Deus precisa me programar com os seus mandamentos, com a sua Torá, para que eu possa, no abrir dos meus lábios e nas minhas atitudes, trazer uma resposta correspondente aos caminhos de Deus. Porque os meus caminhos não são os vossos caminhos. E os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, os meus caminhos não são os vossos caminhos. Aliás, meus caminhos são mais altos que os vossos caminhos e os meus pensamentos mais altos do que os vossos. Então você vê que aqui me mostra que Deus pensa como a sua Torá, como os seus mandamentos. Então Deus tem que colocar esse tipo de hábito em mim, para que eu aprenda pelo meu movimento, pela minha palavra, a transformar o que está lá fora, porque tudo é conectado. Por que nós somos abençoados com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo Jesus? Porque Ele é a Torá viva, Ele é a própria verdade. O que é Torá viva? A palavra para mandamento, quando foi feita a tradução, ela não é a mais correta. A palavra Torá, né, no Antigo Testamento, que geralmente é onde está traduzido por lei, ela é mais sabiamente traduzida por instrução amorosa. É uma coisa eu ouvi chegar e falar para você assim, ó, pessoal, seguinte, eu quero que amanhã todo mundo faça assim, assim, assado. É uma coisa eu comunicar assim, mas se eu falar assim, ó, tem uma instrução para vocês em amor, vamos fazer isso? O efeito é outro. Embora eu tenha dito a mesma coisa. Então, a instrução amorosa, que é a melhor forma de traduzir mandamento de Deus, ela expressa mais quem Deus é do que propriamente um conjunto de regras que Deus tem. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? Então, nós já estamos caminhando para o fim e eu quero mostrar para vocês mais algumas coisas. Então, 2 Coríntios capítulo 4 agora. Aliás, capítulo 3, verso 18, onde nós paramos. E todos nós com o rosto desvendado, ou seja, convertidos, contemplando como por espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Então, olha que coisa interessante. Por que na sua própria imagem? Porque não é questão disso aqui, ó. Deus é Espírito, Deus não tem imagem. Já parou para pensar nisso? Alguém já viu a imagem de Deus? Como que já viu? Se Deus é Espírito. Não, mas nem em filme, porque ninguém pode ver a Deus. Jesus falou assim, João capítulo 1, o unigênito que viu o Pai, eu o dei a conhecer, eu que revelei. Fui eu que mostrei, só eu já vi o Pai. Então eu estou falando para vocês como é que é. Então ninguém pode ver a Deus e fazer uma imagem dele. Por isso que Deus abomina a imagem de escultura.
Porque ninguém viu. Como é que vai falar que é? Ah, não, ele é assim, assim, assado, eu já tive uma experiência, já sonhei. Isso é como Deus quis se revelar para você, mas não é como ele é. Por quê? Porque na palavra diz que ninguém pode ver. Simples assim. Então não tem como ele falar, Deus é assim. A palavra diz que Deus não se revelou para ninguém, só para Jesus. Então não tem como uma experiência ser maior do que a palavra. Então Deus quer me ensinar a cuidar da minha vida a partir da palavra. Então quando Ele me ordena, e quando eu falo ordena, porque a palavra dele é ordem, a ordenação ela é de ordem. Ela serve como comando também, mas é que Deus organizou dessa forma. E se você fizer, toda a coisa do cosmos, da sua vida, do seu universo, do seu propósito, vai responder aquele comando. Tudo é organizado por uma mesma palavra. Não sei se eu consigo deixar isso claro para vocês. Mas imagina que tem aqui uma torre e aqui tem vários pontinhos, várias ligações. Imagina aqui. E aqui está você. E aqui tem várias ligações entre essa torre e você. Só que você pode ir para a direita e pode ir para a esquerda. Se você for para a direita, a torre vai fazer assim, ó. Se você for para a esquerda, a torre vai fazer assim. Por quê? Porque está tudo ligado. Imagina que tem as correntes aqui. Então, se você fala, Deus me abençoa, a bênção geralmente é do lado direito. Jesus está sentado à direita de Deus. Então, vamos pensar que a direita é o lado que Deus prefere. Então, veja, Deus me abençoa, mas eu faço assim, o que vai acontecer? A torre vai para a esquerda, não vai? Então, o que isso mostra? Que não é o meu desejo, é o que Deus instruiu que move. Vocês conseguem entender que está tudo ligado? Ou não ainda? Se está aqui um cabo de guerra, vamos mudar a forma. Se tem um cabo de guerra, tem 3 da direita e 3 na esquerda. Eu quero ganhar o cabo de guerra, eu tenho que puxar para um lado, mas quem está do outro lado quer ganhar também. Agora, vamos supor que, em vez de ser cabo de guerra, agora vai todo mundo para o mesmo lado e tem uma pilastra que tem que ser derrubada. Tá todo mundo, tem 6 aqui puxando o cabo de guerra e tem uma pilastra lá. Todo mundo quer derrubar a pilastra. Então, se a pilastra está lá, tem que puxar para cá, não é? Mas se eu falo, Deus, me abençoe, e eu começar a dar as costas e puxar o contrário, tipo, em vez de puxar para cá, eu vou puxar assim, ó. Eu vou conseguir? Porque uma coisa é puxar assim, outra coisa é... Você entende? É a mesma coisa, porque ou eu me viro para Deus, ou eu me viro para lá. Não adianta eu pedir para Deus me virar para lá, fazendo a coisa do contrário. Não é o melhor exemplo, mas acho que já deu para comunicar. Então, quando Deus fala, pega a minha palavra e pratica, Deus quer te dar um caminho completo. Por quê? Porque mudando aqui, muda lá, e Deus recebe glória. Porque o caminho dele é passar pelo homem. Ele chama o homem para reinar na terra, para governar a terra, mas é pela sua palavra que o homem governa. Então não adianta só ter pensamento positivo, que muita gente tem, porque no dia que Deus vier julgar a obra dos homens, o fogo vai lançar tudo por terra. O que é o fogo? É a adversidade. Deus vai vir provar se o que está lá fora foi gerado por ele dentro do seu coração também. Porque o caminho de Deus é completo. É mente do homem, coração do homem, situação mudada e glória para Deus. Você quer provar isso, lê lá Isaías 55, lá no finalzinho, você vai entender. Que assim como a palavra, né, você lembra? Como a chuva cai do céu e a neve para lá não torna, sem produzir o seu fruto, né, sem dar pão ao que semeia, sem dar semente ao que semeia, pão ao que come, assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazia. Está lá nesse texto. Então esse é o desenho que a palavra faz. Se a palavra só acontece lá e não passa por aqui, a hora que vier o juízo, cai por terra a sua situação, porque o fundamento está aqui, ó. A construção da realidade está aqui. Então você vai ver, e quando eu falo ver segundo Deus, é na mente. Ver segundo o homem é lá fora. O homem vê fora, Deus vê dentro. Então quando Deus te dá uma visão, um objetivo, não depende do que está lá fora, depende do que está aqui. Porque você pode estar olhando lá fora, que nem, se eu pegar aqui um último exemplo, se eu pegar um vasinho aqui e colocar terra nele, colocar uma semente de feijão, e eu falo para vocês aqui, ó, tem um pé de feijão aqui dentro. Vocês acreditam em mim? Não é verdade? Aí alguém pode falar, não, pastor, tem um feijãozinho aí, né? Mas eu posso dizer que tem um pé de feijão aqui dentro. Por quê? Porque eu estou vendo o futuro da semente. Vocês estão entendendo? Então a questão é que Deus vê lá na frente, o homem vê aqui. O andar na eternidade é quando você mira aquilo cumprido. Você mira aquilo acontecido. E é isso que te move a passar pelas peças que o diabo te prega. Porque as peças, o que são as peças? São as circunstâncias difíceis. Algumas você semeou.
Você ajudou ele a produzir o problema. Outras são consequências do seu chamado. Então tem gente que se converte e acha que a vida vai ficar uma bênção. Mas converteu com 30 anos. Tem 30 anos de semeadura lá atrás para colher. Então quanto mais cedo Deus te toca e você muda os seus hábitos, mais cedo lá na frente você vai colher, não é agora. Tem gente que acha que dá o dízimo no primeiro mês e já vai mudar a vida. Não é assim. Olha o tanto de desobediência que teve lá atrás. Deus não é essa aqui, ó. Já está pronto para você. Mas você vai começar a acessar pela repetição. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então veja, o que você pratica é o que vai te pagar. Salário. Então o que é o pecado? É transgressão da lei. Então quando eu conheço a palavra de Deus e eu começo a deixar as minhas emoções interpretá-las, não vou fazer porque vai faltar, não vou fazer por causa disso aqui, não vou perdoar porque o fulano que errou. Quando eu começo com esses argumentos, é o diabo que está falando comigo, para eu ser roubado na recompensa que Deus promete quando eu obedeço. O diabo, quando ele quer roubar você, não rouba o seu dinheiro, ele rouba a palavra que Deus te deu. Porque o único jeito de vencer o diabo é na palavra de Deus. Não tem como eu vencer no meu esforço, não tem como eu vencer no meu sacrifício, na minha dedicação, não tem jeito. Vencer o diabo, não. Agora, se eu tiver a palavra de Deus, aí o diabo não me para. Porque a palavra de Deus, ela vai me purificando, me restaurando a tal ponto que o diabo, a força dele está no medo das pessoas. O demônio mais fraco que tem é o do medo, mas ele é estratégico. Porque se ele tiver ali, ele para uma pessoa. A pessoa tem medo, ela para. Ela não vai. Nem todo medo é do mal. O medo é um sentimento que Deus criou para dar equilíbrio e proteção para o homem. Mas quando o medo rege as coisas, aí é um problema. Corajoso não é quem não tem medo, é quem faz com medo mesmo. Então entenda, as emoções elas não podem servir de parâmetro para a sua obediência, porque senão você será roubado na sua recompensa, naquilo que Deus te chamou para ser. E consequentemente, você vai estar o quê? Servindo a si mesmo. Se você serve a si mesmo, você serve a Satanás. Porque Satanás, ele cogita das coisas dos homens. Ele cuida da autopreservação, ele pensa em si. Vocês estão compreendendo o que está sendo dito? Então, 2 Coríntios capítulo 4, lá no verso 7, verso 4 de novo, 2 Coríntios 4, 4, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho e da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então Deus quer revelar a sua glória dentro de você, para que você passe a ver como Ele vê as coisas. O que é a fé? É a perspectiva de Deus. O que é a fé? É o jeito que Deus vê o que você está passando. Então, por exemplo, lembra da história do 6 e do 9? Eu fiz um desenho aqui, uns vão ver 9, outros vão ver 6. Se Deus vê 6 e eu vejo 9, quando que eu vou conseguir ver 6 também? Quando eu vier para esse lado. Ou seja, que lado é o de Deus? É o da santidade, é o dos mandamentos. Então Deus não está te obrigando, Deus não quer que você se sinta obrigado. Ele quer que você entenda que é para a sua vida, é para o seu prazer, não é para o dele, ele não precisa disso. Ele está te dando e quer te salvar. Só que o que acontece? O diabo já criou um corpo em você. E quando eu falo corpo, é uma condição de interpretação da Bíblia. Você concorda com uma parte com outra não. Né? Até o pastor Neil Barreto, ele fala um negócio interessante sobre uma pregação sobre dízimo. Vocês lembram? Já viram o vídeo dele? Se você não gosta de trazer seu dízimo, sua oferta, você não devia nem estar aqui. Você lembra no vídeo dele? Depois eu vou compartilhar com vocês. Porque o que paga esse lugar é o dízimo do teu irmão. Não. Você não devia nem estar na sua casa assistindo. Por quê? Porque quem paga a internet daqui é o dízimo do teu irmão. Você não dá nada, então seja homem. Ele vai falar, vou mandar esse vídeo para vocês. É interessante a forma como ele fala. É bruto. Mas é interessante. Você dá risada. Falou, você tinha que ser pelo menos homem e não entrar nem aqui dentro. Porque já que você não quer Deus, você quer o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas trazer dízimo você não quer, você fica lá fora. Rasga a sua Bíblia e fala que não foi Deus que criou o mundo também, porque o Gênesis está lá. Então seja radical, se posicione. Eu vou mandar esse vídeo para vocês ainda. Então, isso é legal de ver. Mas o que isso mostra? Mostra onde é que está o meu coração. O diabo trabalha na divisão. Ele não precisa prejudicar você. Ele só precisa fazer você duvidar. Ele precisa fazer você pensar assim, será? Será? Será que o fulano é um homem de Deus? Olha para o fruto, não olha para o que ele faz. Falar papagaio fala, pregar papagaio prega. Né? Como é o fruto da vida da pessoa. Perfeito, não tem ninguém perfeito. Você não vai achar.
Aonde você for, você vai achar problema. Qualquer igreja que você for, você vai ter problema. Porque a igreja é a oficina de Deus para os perdidos. Então Deus está ajustando os homens dentro da igreja. Agora a questão é, quem está se deixando ser ajustado? Amém, igreja, por enquanto? Então, o que Deus quer que eu entenda? Que eu preciso ver as coisas da ótica dele. E esse é o evangelho dele, as boas novas. Deus quer dizer para você o seguinte, que no mundo onde não tinha mais jeito, agora tem. Mas deixa eu começar por onde as coisas acontecem. E é dentro de você. Por isso que é Cristo em vós, a esperança da glória. Então é ele tem que mexer aqui, tem que me fazer ver o que ele vê. Enquanto ele não fizer, eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu posso alcançar meus objetivos, posso alcançar o que for, mas vai me faltar a plenitude, a satisfação. Eu vou sempre querer mais, porque a palavra não me preenche. E a palavra de Deus fala que Deus preenche todas as coisas e sustenta pela palavra do seu poder. Então, se eu não estou satisfeito onde eu estou, com o que eu tenho, o que eu sou, o que me acontece, é porque não é Deus que me preenche. São os meus hábitos, as minhas situações, as minhas circunstâncias e qualquer outra coisa. Menos Deus, porque Deus preenche tudo com a sua palavra. Que é esse caminho que Ele quer dar para mim e para você. Então qual é o primeiro passo? Deus, eu reconheço meu pecado, eu quero mudar, quero consertar meu casamento, eu quero fechar minhas brechas, eu quero andar com Deus, quero expulsar meus demônios, eu quero mudar de vida. E Deus é contigo. Deus não tem pedra para jogar para você. Ele sabe o quanto você precisa, o quanto você quer, Ele sabe. Deus não quer te condenar, Ele quer te salvar. Por isso Ele te ensina. E aqui nós vamos fechar a nossa palavra lá no versículo 5. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como nosso Senhor e a nós mesmos como vossos servos por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, e Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Moral da história, para ser bem simples. Deus criou a luz da onde? Lá no Gênesis. Do caos, das trevas. O mundo vive um tempo de caos e de trevas. É daí que Deus tira a luz. É daí que Deus começa a criar novidade. Então, para Deus não tem nada perdido. Não olhe para o mundo com desesperança se você tem Deus. Não olhe. Porque se nós esperarmos em Cristo Jesus somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então, Deus quer te ensinar a ter esperança, mas é por essa palavra. Amém, igreja? Glória a Deus. Vamos ficar de pé? Vamos orar, Caio? Senhor, nós queremos te agradecer por essa palavra de hoje, nesse Shabat. O Senhor nos serviu da tua mesa. Obrigado por cada vida que aqui está presente, por cada irmão que nos assiste, nos assistirá através da internet, ou nos ouvirá pelo WhatsApp quando compartilharmos os áudios. Que o Senhor venha abençoar e trazer luz, clareza, libertação e cura. E que a tua palavra, que a palavra de vida eterna, possa ser para nós lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Em nome de Jesus, porque a tua palavra é justiça eterna e a tua lei é a verdade. Então fortalece-nos na tua verdade e nos abençoa nesse Shabat, para que sejamos, Senhor, fortalecidos, restaurados e convertidos ao Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Alguém que eu preciso me despedir? Meus irmãos, quero agradecer a atenção de vocês. Eu não sei quem é que está aí, mas um abraço a todos vocês. Obrigado pelo carinho. Que Deus venha fortalecer e confirmar a palavra no coração de vocês. Tá bom? Um abraço, boa noite, Deus abençoe.